Olá, pessoal, tudo bem? Então, aula 12, frente 3, página 21. Função cosseno. Bom, então, primeiro a definição, né? Função cosseno. A gente pega um arco AP aqui, ó. Se a gente pegar um arco que vai de A até P, trocar a cor aqui. Se eu pegar um arco que vai de A até o P, por que que vai ser esse segmento OM, né? Lembrando que o raio do ciclo trigonométrico vale sempre 1, né? Então, essa medida daqui aqui é 1. E aqui está o cateto adjacente, né? Então, quando a gente pega o ângulo alfa estaria aqui, o cateto adjacente seria o OM, né? Sobre a hipotenusa, que é 1, que é o raio do ciclo, né? Então, a gente pensa lá que o cosseno do arco AP é igual ao cosseno do ângulo alfa, que é o KI, cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente está sendo o segmento OM, a hipotenusa está sendo 1, OM sobre 1 vai dar OM. Então, daí vem a definição, que quando você quer saber o cosseno de um arco, você projeta para cá, pega essa medida aqui. Então, seria OM, tá? Então, o cosseno do arco AP seria o segmento OM. Se eu pegar o cosseno do arco aqui, seria o ON. É claro que aqui eu nem estou preocupado com negativo e positivo, mas só para mostrar que a gente pega esse segmento ali. ON. Então, vai ficar o quê? Esse é o eixo do cosseno, tá com sono, tá deitado, tá? Cosseno tá com sono. Cosseno. Então, vai ser, aqui no meio vai ser 0, aqui 1, aqui menos 1, né? Então, quando você pega arcos nesse quadrante, projeta para cá, dá valores positivos. Nesse quadrante, projetando, vai estar entre 0 e menos 1, por isso negativo. Nesse quadrante vai dar valores negativos também, aqui dá positivo, tá? Então vai ficar lá, cosseno deitado, o popô tá de lado, positivo, positivo de lado, tá? Vamos ver como é que a gente faz para achar aí cosseno de 0, 90, 180, né? Limpando. O cosseno de 0 graus ou 0 radianos, tá aqui, aqui vale 1, né? Aqui vale 0, aqui vale menos 1. Então, o cosseno de 0 graus, é o 0 radianos, dá 1. O 30, 45, 60 vem da tabelinha aqui. Enquanto o seno era 1, 2, 3, aqui é 3, 2, 1, tudo sobre 2, né? Não se esqueça da raiz no 3 e no 2. Então, vem lá na tabelinha. O de 90 graus, para aqui em cima, o valor é 0. Projetando para cá vai dar 0. O 180 graus dá o valor mínimo, é o menos 1 aí, né? Ou π é menos 1. 270 volta a ser 0, projetando lá para o eixo do cosseno. E 360 volta a ser 1, tá? Então, sabendo que o sinal aqui é mais, menos, menos, mais, né? Porque o cosseno deitado, o popô está de lado, né? Então, positivo, positivo está de lado, o nenê está do outro lado, tá? É isso. Agora, sabendo que o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2, que está o eixo do cosseno, e o sinal é popô de lado, menos, menos. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, da tabelinha. O cosseno de 180 menos 30, que no caso é o 150 graus, tem a mesma relação com o cosseno de 30, mas ele é negativo. Então, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. O 180 mais 30, que dá 210 graus, está no quadrante onde o cosseno é negativo. Tá? Então, a referência é o 30, mas vai dar negativo. Menos raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 360 menos 30, que dá 330, dá menos não, está no quadrante positivo da raiz de 3 sobre 2, tá? Então, sabendo o cosseno de 30, sabendo achar os correspondentes e sabendo o sinal,
você consegue achar dos demais, tá? Depois, 45, mesma coisa. Então, aqui vai estar o eixo do cosseno, com sono, deitado, popô de lado. Popô de negro. De 45 é raiz de 2 sobre 2, dá a tabelinha. O de 180 menos 45, que dá 135 graus, cosseno está no quadrante negativo, menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 180 mais 45, que é o 225, dá menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 360 menos 45, que é o 315 graus, vai dar raiz de 2 sobre 2, tá? Então é isso. E vamos ver para o 60. Cosseno que está com sono, está deitado, popô de lado, esse é o eixo do cosseno. Popô e nenê. Cosseno de 60 é meio. O que quer dizer isso? Que aqui está o 0, aqui está o 1, aqui vai estar bem a metade, né? Meio. Cosseno de 180 menos 60, que é o 120, está no quadrante onde é negativo, menos meio, quer dizer, aqui está o 0, aqui vai estar o menos meio. Aqui. E aqui o menos 1. O de 200 é 180 mais 60, que é 240 graus, está no quadrante negativo, é menos meio. E o 360 menos 60, que é o 300, está no quadrante positivo, é meio também. Tá? É isso. Então, sabendo o cosseno de 30, 45 e 60 da tabelinha, sabendo que o sinal é mais no primeiro quadrante, menos no segundo, menos no terceiro e mais no quarto, você consegue descobrir o cosseno de todos esses outros arcos aí. Tá? E para terminar essa parte teórica, vamos ver como é que a gente faz para achar cosseno de arcos que passam de 360 graus. No caso, 2.100 graus. Pega lá o 2.100 graus, divide por 360 graus, que é uma volta, né? Tem que descobrir qual que é a primeira determinação positiva desse arco. Então, faz as continhas. Vai dar aí 5. 5 vezes 360 dá 1.800. Vem para cá subtraindo. Ou 1.800 para 2.100, falta 300. Então, dá 5 voltas no ciclo e vai dar 300. Esse 300 que é o que interessa para a gente, que é o que a gente chama de primeira determinação positiva do arco. Então, o 2.100 graus, ele ocupa a mesma posição do 300. Então, o cosseno de 2.100 é igual ao cosseno do 300 graus. E o 300, o cosseno está com sono, né? 300 está aqui no quarto quadrante. Tá faltando 60 para chegar no 360. Então, a referência lá vai ser os 60 graus, com o mesmo valor, né? Mesmo sinal, né? O cosseno de 60 graus é meio da tabelinha. O cosseno de 300 também vai ser meio. Tá? Então é isso. Tudo bem? Então a gente consegue achar aí cosseno de uma infinidade de arcos. Beleza? Então começando os exercícios lá na página 22, dois patinhos na lagoa. Então vou completar aí. O cosseno de 0 graus ou 0 radianos, aqui vale 1, aqui vale 0, aqui menos 1. O cosseno vai ser esse eixo aqui. Vai estar bem aqui. Vai estar o cosseno. Cosseno de 0 graus ou 0 radianos é o valor máximo, dá 1. De 30, 45, 60 vem da tabela. O 30 era a raiz de 3 sobre 2, 45 raiz de 2 sobre 2. O de 60 é meio da tabela. O de 90, projeta para cá. Projetando aqui, 90 graus, vai dar 0. O de 180 vai dar menos 1. O de 270 dá 0. Tudo bem? Projetando para lá. E o de 360 volta a ser 1. Tudo bem? Então é isso aí no exercício 1. Anota aí. Com isso, a gente consegue fazer o gráfico da função cosseno, que é o exercício 2, né? Anota aí. Então, cosseno está com sono, está deitado, esse eixo aqui.
esse eixo que está na horizontal, está deitado. Aqui é 0, aqui 1, aqui menos 1. O cosseno de 0 graus ou 0 radianos, aqui está o 0 graus ou 0 radianos, aqui está o 90, que é o π sobre 2, 180 por 2. Aqui está o π, que é o 180 graus. Aqui está o 270, que é 3 vezes 90. E aqui está o 2π também. Então, o cosseno de 0 graus ou 0 radianos dá 1. Começa aqui, então, começa aqui em cima. O cosseno de π sobre 2 ou 90 graus dá 0, né? Vai passar por aqui. O cosseno de π, que é o 180 graus, dá menos 1. Passa por aqui. O de 3π sobre 2 dá 0, né? E o de 2π dá 1. E teria que pegar os 60 graus aí, que está bem mais próximo aqui, ver que é meio, né? Para mostrar que isso não é uma reta, vai ser uma curva, né? Vai fazer isso aqui assim, no máximo. Vai descer, depois faz isso aqui, toca, esse é o valor mínimo, depois sobe. E faz isso aqui assim, tá? Teria que seguir, ele seguiria fazendo isso aqui assim, para a gente ver que o período é de 2 em 2 picas. E aqui é 1, volta a ser 1 novamente lá no 2π, volta a ser 1 lá no 4π. Mesma coisa aqui para cá, ali, é diminuindo, tá? Então, essa região aqui, isso aqui daqui a aqui seria o período, né? Aqui seria o período de 2 em 2π. Ele se repete, né? Porque, para que serve isso? Para mostrar para a gente que você pode dividir por 360 ou por 2π, lá quando você quer saber arcos que passam de 360 graus. Então, aqui está o período, né? Lá de funções periódicas, de quanto em quanto se repete. De 2π em 2π ela se repete, tá? Já a imagem, você tem que pegar esse gráfico e rebater para o eixo do y. Ela vai de menos 1 até o 1, né? Rebatendo esse gráfico para o eixo do y. Então, isso aqui seria a imagem. Então, a imagem vai de menos 1 até o 1. Então, o que, que significa isso? Que a função cosseno ela varia de máximo de menos 1 até 1. Então, se eu tiver cosseno de x igual a 2, igual a 10, não vai ter solução. Tem que estar entre 1 e menos 1 para ter arco que chegue nela, tá? Tudo bem? Então, a função cosseno tem período 2π, tem imagem de menos 1 a 1. Então, é uma função periódica, período 2π, é uma função limitada, a imagem está de menos 1 até 1, né? Tá? É uma função, se fosse pensar em par ímpar, é uma função par, né? Quer dizer, se eu for pensar no cosseno de alfa e de menos alfa, vai dar a mesma coisa, né? Quer dizer, o cosseno de alfa é igual ao cosseno de menos alfa, né? Então, se o f de alfa é igual ao f de menos alfa, isso é uma função par, né? Não pediu aí, mas é uma função. É par, ou tem uma simetria bem aqui no eixo do y. Tá? Não pediu isso. Então, a função periódica, limitada, função par, né? Várias coisas. Tá? Algumas aplicações lá em funções que têm máximos e mínimos, vendas sazonais, que aumentam no inverno, ou diminuem no verão, ou vice-versa, né? Pressão sanguínea, batimento cardíaco, coisas que são periódicas, de intervalos de tempos iguais, elas se repetem, né? Tá? Então, tem as aplicações aí no dia a dia. Não é só para encher o saco de vocês. Beleza? Anota aí, então. Tudo bem? Vou passar, então. Pode passar. Obrigado. Obrigado. Se alguém quiser que volta, fala, tá? Aqui, o
resolver as equações no intervalo de 0 até 360 graus. Tá? Aqui no caso são equações do primeiro grau, é só isolar o cosseno. Então, eu vou passar o menos raiz de 3 para lá, você vai ficar com 2 vezes o cosseno de x, passei o menos raiz de 3 para lá, ele vai com raiz de 3. Passa, isso é igual, tá? Aqui no meio é igual. Passa o 2 dividindo, você vai ficar com cosseno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Quais são os arcos de 0 até 360 graus que o cosseno dá raiz de 3 sobre 2? Cosseno, então, consono, está deitado esse eixo aqui, né? Então, ele vai dessa região aqui, daqui até aqui. Tá? Aqui no meio ele é 0, aqui ele é 1, aqui é menos 1. Bom, ele vale raiz de 3 sobre 2 no 30 graus, lá na tabelinha, né? Então, no 30 graus. Não só no 30, né? Aqui, se você pegar o 150 e 210, dá menos raiz de 3 sobre 2, mas tem um valor positivo que seria aqui embaixo, que seria o 360 menos 30, que seria o 330. Né? Então, quer dizer que aqui está o raiz de 3 sobre 2. Então, seria o quê? Daqui sai que o x, que satisfaz essa equação cosseno de x igual a raiz de 3 sobre 2, x pode ser 30 ou x pode ser 330 graus. Então, sai que o conjunto verdade então, o conjunto verdade vai ter esses dois arcos aí, né? O 30 e o 330. Acaba aí, tá? 30 e 330. Beleza? Aqui já está isolado, né? Quer dizer, cosseno de x igual a menos 1, onde é que o cosseno vale menos 1? O cosseno está com sono, deitado, aqui no meio ele é 0, aqui ele é 1, aqui é menos 1. Então, ele é menos 1 aqui, né? Esse arco que é os 180 graus. Né? Então, é só isso, né? Quer dizer, x teria que ser 180 graus. O único arco de 0 até 360 graus, que o cosseno dá menos 1, é o 180. Se ele não desse essa limitação, aí teria o 180, 180 mais 360, 180 mais n vezes 360, né? Para n natural. Inteiro, na verdade. Então, o conjunto verdade é o 180 graus. Somente esse arco, tá? Acaba aí. Beleza? Então, é isso. É só isso. Anota aí, então. Pronto? Sim. Obrigado, Caio. Pronto, pro. Obrigado, Esther. Bom, então eu vou passar, tá bom? Acho que é o último, né? Coloquei um extra ali, mas depois eu vi que esse exercício extra está lá no caderno 4. A soma das raízes da equação cosseno de x ao quadrado mais cosseno de x igual a 0 para x de 0 até 2π. Aqui a gente tem a equação do segundo grau do tipo, por exemplo, y mais y quadrado dando 0. A gente põe em evidência o y que multiplica y por y dá 1, y quadrado por y dá y igual a 0, aí você cai no a vezes b dando 0. Ou y é 0, ou esse y mais 1 igual a 0, que vai dar y igual a menos 1. Tá? Então, é o que a gente vai fazer aqui. Você vai pegar o cosseno de x, mais cosseno, aqui é a equação do segundo grau, né? Dando 0. Então, fatora, põe em evidência o cosseno de x, que multiplica. Cosseno por cosseno vai dar 1. Cosseno ao quadrado por cosseno vai dar cosseno igual a 0. Essa é a ideia aí do y. Né? Daí, a vezes b dando 0, ou cosseno de x igual a 0,
Zero, que ô, letrinha feia. Deixa eu escrever bonitinho. Ou esse 1 mais cosseno igual a zero. Passo para o outro lado, vai dar cosseno de x igual a menos 1. Então, cosseno igual a zero ou menos 1. Vou apagar aqui, fazer o ciclo, vamos verificar quais são os arcos em radianos que o cosseno dá zero ou menos 1. Ele quer saber a soma dessas raízes, tá? Então, deve ter mais que uma raiz, ele quer saber a soma delas. Tá? Bom, cosseno dá zero ou 1. Cosseno com sono, deitado, popô de lado. Então, é esse eixo aqui de azul blue. Então, cosseno com sono, deitado. Popô, positivo, está deitado, popô está de lado. Nenê, aqui é zero, aqui é 1, aqui é menos 1. Então, o cosseno dá zero, quer dizer, o cosseno dá zero onde? No 90 graus, né? E no 270 graus. Só que em radianos fica o quê? Fica π sobre 2, né? Que é 180 por 2. E aqui 3 vezes 90, 3 vezes π sobre 2. Então, aqui o x tem que ser o quê? π sobre 2 ou 3π sobre 2, que é 90 ou 270. Poderia trabalhar com graus e depois passar para radianos. Já o cosseno aqui dá menos 1, aqui, né? No 180 graus, que é o π. Tá? Daqui só tem uma solução, né, para a primeira volta, de 0 até 2π. Então, x aqui é π. Bom, então você tem essas três soluções. A soma dessas soluções, π sobre 2 mais 3π sobre 2 dá 4π sobre 2, que dá 2π, né? Mais o π, ou tiro o mínimo de tudo, né? Mas isso aqui, ó, isso aqui dá 4π sobre 2, né? Que é igual a 2π. Tudo bem? Mantém o denominador, somos numeradores, fica 4π sobre 2, que é 2π. Mais π, então você chega que essa soma vale 3π. Tudo bem? Então essa é a resposta. Poderia somar em graus, falar para você, posso somar em graus? 90 mais 270 dá 360, que é 2π. 180 é π, né? Depois somaria. Então 3π é isso, tá? Beleza? Pronto? Pronto. Obrigado, Esther. Bom, aí terminaria essa aula. Como a gente está um pouco atrasado, eu vou seguir essa aula. A próxima aula é função tangente, que aí eu explico a semana que vem, mas depois na outra aula é revisão dessas aulas. Então, o que vocês vão fazer agora? Bom, você já terminou de copiar? Vou limpar. Aqui seria a aula 13, eu explico a semana que vem. Vai lá na aula 14. E é uma revisão, né? De seno, cosseno, tangente. Então, vamos ver aqui o primeiro exercício, tá? Bom, lembrando que aqui você tem a tabelinha, né? Vou só dar uma relembrada, que aqui vai usar seno, cosseno e tangente. A tabelinha era 1, 2, 3, né? 3, 2, 1. Tudo sobre 2, né? Não se esqueça da raiz no 3, 1, 2 cantando. Vocês podem cantar a musiquinha lá do Jingle Bell. E a tangente é diferente, que era raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, tá? Tudo bem? Isso aqui é mais para relembrar. Como tangente eu não expliquei ainda, né? Deixa quieto ali. Vamos fazer só o exercício que não envolve, só mais um, que não envolve tangente, tá? Já que eu vou explicar tangente a semana que vem. Então,
Vamos fazer esse exercício aqui que não depende de tangente. Bom, então o que ele fala aí? Tudo bem? Lá na página 28, só mais esse, galera, para a gente não atrasar mais ainda. Seno de x igual a 1 para x de 0 até 360 graus. A gente viu lá semana passada que o seno, o eixo do seno, é o eixo que estava sem sono, né? Então, onde é que o seno vale 1? Seno, então, sem sono, aqui tá torto. Esse seria o eixo do seno, que está em pé. Então, seno seria esse eixo aqui, de azul blue, aqui até aqui. Tá? Lembra que o seno está sem sono, a gente viu semana passada. Essa aula seria uma revisão, né? Tudo bem? Então, ó, lá na página 28, seno sem sono. Aqui em cima ele vale 1, é o máximo. Aqui no meio é 0 e aqui é menos 1. Tá? Sinal que era o popô, né? Nenê. Então, o seno vale 1. Para x de 0 até 360 graus, só tem esse arco aqui, que é no 90 graus. Tá? Então, seno de x igual a 1 para x de 0 até 360 graus, o único arco de 0 até 360 graus que o seno dá 1 é o 90 graus. Tá? Então, daqui sai que o conjunto verdade dessa equação, falou, resolve, ele quer conjunto verdade. É o 90 graus. Tá? Então, acaba aí, é só isso. Tudo bem? 90 graus. É isso, beleza? Depois, no B. A mesma coisa, só que ele quer seno de x mais ou menos 1. Menos 1 está aqui embaixo, né? Eu vou fazer o ciclo de novo, vocês podem pegar uma carona naquilo dali, se quiser. Então, seno vale 1 no 90 e menos 1 no 270. Então, pega uma carona lá no de cima, para não ter que fazer de novo. Eu vou fazer de novo, né? Então, seno sem sono. Seno sem sono. Eu quero... Seno. Popô. Nenê. No meio é 0. Raio é 1, né? Então para cima é positivo, aqui em cima vai estar 1. E aqui embaixo vai estar o menos 1. Então, o seno vale 1, é mais ou menos 1. Vale 1, a gente já viu, né? Que é no 90 graus. Né? E vale menos 1 aqui no 270 graus. Então, o conjunto verdade, quer dizer, daqui então sai que o x é 90 graus para o igual a 1, né? Ou 270 graus para o menos 1. Né? Então, o conjunto verdade vai ter esses dois arcos, 90 e 270 graus, tá? Tudo bem? Acaba aí, beleza? Agora, o que surge de novo aqui? Isso aqui a gente já tinha visto lá na aula 11, né? Seno de x igual a 1, não falou nada. Observe que ele não te deu intervalo. Então, aqui que é mais difícil, que ele vai querer a tal da solução geral. Tá? Então, é aqui que está o problema aí da aula. Solução geral. Aquele conjunto das determinações de um arco, né? O que mais acontecia na solução geral? Quando você tinha um ponto só, por exemplo, tem um ponto só aqui, quero representar todos os arcos que terminam aqui, observe que para chegar nele novamente eu tenho que andar 360, a gente falava que era alfa mais n vezes 360, para n pertencente aos inteiros, né? E o outro caso que aparecia bastante é quando você tem um de um lado e do outro, né? Você quer representar esses arcos que terminam aqui ou aqui, e a variação daqui para cá é de 180, então você escreve esses arcos como alfa mais n vezes 180. Lá no caderno 2, conjunto das determinações de um arco, tá? Então, seno de x igual a 1. O seno vale 1, a gente acabou de ver, 90 graus, mas você não quer só na primeira volta, você quer todas as possibilidades, tá? O seno vale 1 no 90, 90 mais 360, mais 2 vezes 360 e assim por diante. Tem infinitas possibilidades. Então, está aqui o seno, popô, nenê. O seno, então, é esse eixo aqui de azul blue. Então, vale 1 em cima, vale 0 embaixo, vale menos 1. Então, o seno vale 1 aqui em cima, tá? No 90. Só que não é só no 90, né?
90, para chegar novamente, 90 mais n vezes 360, na verdade. Então, o x aqui vai ser igual a 90 graus mais n vezes 360 para n pertencente aos inteiros. É isso que a gente vai colocar no conjunto verdade, tá? Se o n for 0, dá 90. Se o n for 1, vai dar 450. Se o n for 2, vai dar 720, vai dar 810. Né? Então, tem infinitas possibilidades. Pode ser menos 1 também. Então, conjunto verdade, x pertencente aos reais, poderia passar para radianos. Ficaria π sobre 2 mais n vezes 2π. Tal que x é igual a 90 mais n vezes 360. Não coube ali, né? Para n pertencente aos inteiros. Tudo bem. E fecho. Fecho aqui e abrir aqui. Então, esse seria o conjunto verdade. Ok? Tem um mais aqui. Segue aqui, tá? Ficou meio bagunçado. Bom, aqui é mais ou menos né? Muito parecido com o B, só que ele quer todas as soluções possíveis. Então, onde é que o seno vale 1, onde é que vale menos 1? Calma aí que eu já estou terminando, tá bom? Seno sem sono, está em pé. Seno popô, nenê. Seno vale 1 aqui em cima e vale menos 1 aqui embaixo. Tá? Então, e daqui para cá tem 180 graus de variação, né? 180 em 180. Então, aqui é 90, daqui para cá tem 180, então pode dizer que o x aqui é do tipo 90 mais n vezes 180 para chegar na outra, né? Você tem uma solução aqui, outra solução aqui embaixo. Então, mais n vezes 180. Se o n for 0, dá 90. Se o n for 1, dá 270. Se o n for 2, dá 450, assim por diante, né? Para n pertencente aos inteiros. Tá? Coloca isso no conjunto verdade. Então, conjunto verdade, x pertencente aos reais, tal que x vai ser igual a 90, mais, não cabe aqui, vou colocar aqui embaixo, mais n vezes 180, para n pertencente aos inteiros. Tá? É um zeta. É isso, tudo bem? Então, mas aqui no B, no C e no D, ele quer a solução geral. E para terminar, o item E é muito parecido com o item C, só que ao invés de x, você tem aqui um 3x, né? Porque você viu que aqui, ó, seno de x igual a 1, pegando uma carona, seno de x igual a 1, onde é que o seno vale 1? No 90 mais n vezes 360, né? Só que não é x, né? Aqui era x. Aqui era x. Seno de x igual a 1, ficou que x era 90 mais n vezes 180. Aqui, no caso, é 3x. Só um minutinho que eu preciso desligar o arroz. Uma queimadinha. Uma queimadinha, mas não tem problema. Minha esposa fala, olha lá o arroz. E vai amamentar ali, mas tudo bem. Não queimou muito, não. Eu gosto de arroz queimado. Gosto é gosto, né? Vou fazer o quê? Bom, ficou 3x aí igual a 3x igual a 90 mais n vezes 360. Passa o 3 dividindo. E aí vai ficar. Pega esse 90 por 3, vai dar, separa aqui, vai dar 30, né? E aqui já separa 360 por 3, vai dar 120. Tá? Para n pertencente aos inteiros. Então dá mais trabalho. Então, conjunto verdade aqui, x pertencente aos reais, é muito comum também ele querer que passe para radianos, tá? E vocês vão lá e passam para radianos. 30 é π sobre 6, 120 é 2π sobre 3, né? 30 mais n vezes 120 para n pertencente aos inteiros. É isso, tá, galera? Então, a gente adiantou aí, fiz dessa aula, é aula 14, né, me parece, mas na semana que vem, me lembra, eu tenho que fazer a aula 13, que eu pulei, tá? Você vai parar por aqui, espera só tirar uma fotinha de vocês novamente.